Bom dia a todos. Hoje é dia 20 de agosto, né? E a gente vai continuar. Nós estamos quase terminando o nosso livro O Homem no Limiar. E da última vez, vamos ver se vocês me ajudam, né? Ele vem falando sobre a questão da Constituição, da histeria como Constituição, né? E a gente já viu que cada um de nós tem um tipo de Constituição. Uma delas é a histeria. E ele fala que na histeria, eu vou falar um pouquinho do que a gente falou da última vez, né, como retrospectiva, que ele fala exatamente que quando o eu vai penetrar no corpo ao acordar, né, se ele penetra sem proteção, né, ele entra em contato com essas questões do corpo astral, corpo etérico, corpo físico, com os processos orgânicos desses três corpos, né? Então, quando ele vem sem proteção, é isso que acontece na constituição histérica, né? Porque a gente tem essa proteção do pequeno guardião do limiar, que ele fala aqui, que a gente pode também relacionar com o nosso eu superior, o pequeno guardião do limiar, né? É o nosso eu superior. E daí ele vai fazendo essa relação entre eh, que primeiro na esfera de Vênus a gente tem esses desejos astrais, depois os impulsos etéricos na esfera de Mercúrio e os instintos na esfera de Lua. E essas forças anímicas, elas se reúnem com a alma da sensação, elas são conectadas, né? Não se reúnem, são conectadas a alma da sensação, a alma da razão e da índole e a alma da consciência. Então, ele fala que na histeria, o que acontece quando isso não está protegido, então começam os desmaios, a perda de consciência, a perda da memória e tudo mais. E daí ele faz essa relação do corpo etérico, né, com a contraimagem da alma, da razão e da índole, onde acontecem os entorpecimentos, ele fala, né? Então, todos os sentidos corpóreos, né? O sentido do tato, do vital, movimento, equilíbrio, inclusive olfato e paladar, ele dá exemplo, né? Eles ficam em desequilíbrio, né? Depois ela faz essa relação entre o corpo físico e a alma da consciência, aonde ele fala dessa sexualidade exacerbada, né? Uma insatisfação sexual permanente, né? Quando não tem essa proteção, vamos dizer assim, né? Quando a histeria, a constituição histérica está em desarmonia. Por outro lado, ele também fala que a constituição histérica em equilíbrio, ela é uma boa cuidadora ou um bom cuidador, né? Ela tem essa condição dessas relações sociais harmoniosas, né? O comércio faz parte, é facilitado por essa constituição histérica, né? Então a gente vê que tem sempre o lado positivo e o lado negativo em tudo. O que a gente busca sempre é o caminho do meio. Aí ele fala da terapia, né? Que a terapia para a constituição histérica é uma terapia mais social, no grupo, buscando sempre esse equilíbrio. A terapia medicamentosa, e ele fala dos remédios possíveis, e a psicoterapia. E ele fala que a psicoterapia é muito precisa tomar cuidado, psicoterapeuta, porque a constituição histérica gosta de dar um nó, né? Ela dá um jeitinho de levar o terapeuta para aquilo que essa pessoa gostaria, que ela tem como prioridade. Então, umas mentirinhas, ela envolve, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Daí ele fala, um outro subtítulo é Histeria como um fenômeno da nossa época. Então, a constituição histérica tem que buscar sempre esse caminho do meio, fortalecer essa individualidade, né? Que é é o desafio da nossa época, né? Da alma da consciência. Daí ele começa a falar das fugas da realidade,
e ele fala que isso está muito ligado à adolescência, né? Essa dificuldade de você se encarnar nesse mundo terreno. Então, ele cita a anorexia nervosa, o comportamento psicopático, como o que eu entendi aqui é como uma dificuldade muito grande de aprendizado, do aprendizado das questões diárias, inclusive, né? E a adicção, as drogas, o álcool e tudo mais. E tudo isso vai levar a uma autodestruição, ou seja, uma dificuldade do eu estar presente. Daí ele começa a falar desses pontos de vista gerais, e ele fala desse processo da encarnação e da desencarnação, o caminho que a gente faz da morte até o novo nascimento, né? Então, o caminho da excarnação e o caminho da encarnação, da Lua até Saturno e de Saturno até a Lua. E ele vai descrevendo um pouco esse caminho, né, de como a gente vai fazendo uma purificação, primeiro no corpo etérico, onde a gente tem um panorama, primeiro do corpo etérico, onde a gente tem um panorama, né, da nossa vida, como se fosse um quadro, né? E o que ele diz é que tudo aquilo que não foi espiritualizado, vamos dizer, tudo o que é material fica, né? Fica nesse mundo etérico. Ele diz isso. Depois a gente vai fazendo essa limpeza do corpo astral, a partir da Lua, e vai tendo essa dissolução, vai tendo essa expansão. Ele usa o termo dissolução e expansão. Até que quando a gente chega lá na meia-noite cósmica, Saturno, né? A gente está praticamente espelhando os 30 a 35 anos, né? É a contraimagem aqui na Terra dos 30 a 35 anos. E, e quando a gente chega lá na meia-noite cósmica, a gente tem a tentação de Lúcifer, que gostaria que a gente ficasse lá como um ser espiritual, né? E, e daí a gente faz essa escolha, né, de que eu tenho que voltar para a Terra porque eu tenho que me melhorar e tenho que ajudar no desenvolvimento também do cosmos como um todo. De uma forma bem geral, mas foi mais ou menos isso que a gente leu, né? Cris, ou meninas, querem acrescentar alguma coisa, por favor? Tá bom? Uhum. Alguma pergunta? Se não, vamos ler. Alguma Obrigada, pergunta? foi ótimo. Então vamos lá. Anorexia nervosa. Muito frequentemente, desde a irrupção do materialismo na metade do século passado, encontramos a síndrome da anorexia nervosa classificada como doença psicossomática. Apenas poucos casos foram registrados antes de 1850, mas subsequentemente essa doença tem se tornado mais e mais conhecida, em particular nas últimas décadas. E é justamente por isso que todos sabem de um caso entre seus conhecidos, ou pelo menos já ouviu falar de um. Essa doença ocorre menos frequentemente entre os meninos. É uma doença típica da puberdade feminina. Em geral, as meninas se desenvolvem sem qualquer problema até os 12 anos de idade. Ao primeiro sinal da puberdade, uma mudança psíquica já ocorre. Manifesta-se em vivências ilusionárias do corpo, que é sentido como muito gordo ou muito pesado. Essas experiências ilusórias providenciam um pretexto para tratamentos de redução do peso. O primeiro sintoma da doença é usualmente físico. Após o início dos primeiros períodos menstruais, esses cessam de repente. Surge uma inquietude interior
que se expressa em atividade caótica, sem objetivo claro e na recusa de alimento. A combinação de inquietude e recusa a comer em sequência leva a uma severa perda de peso e a um retorno à aparência infantil. Logo, a comida se torna o centro de tudo. Ela é recusada ou, em certos momentos, é consumida frequentemente em segredo, à noite, apenas para ser vomitada. A literatura consiste especialmente em livros culinários. Guloseimas são preparadas para os outros, como com muito espalhafato, e o paciente nem sequer as prova. Com o emagrecimento progressivo, a pele torna-se seca e fria. Mãos e pés parecem azulados e com a sensação de endurecidos. Poder-se esperar que essas pacientes se sentissem doentes, mas ao contrário, elas se sentem muito bem. Andam e correm longas distâncias porque desejam livrar-se daquilo que comeram. Também tomam laxantes de maneira furtiva. Quando isso é proibido, sabem dar um jeito com a malícia de um viciado em heroína tomando a sua dose. Nesses casos, o equilíbrio hormonal fica perturbado e, como resultado de vomitórios e laxativos, os pacientes podem apresentar deficiência de sal. Por outro lado, raramente sofrem de doenças infecciosas agudas. O auge da doença ocorre entre as idades de 13 e 18 anos, mas sintomas parciais podem persistir. Se os pacientes atingem um peso criticamente abaixo do esperado, precisam ser hospitalizados. Caso contrário, podem subjugar-se à inanição até a morte. As teorias psicológicas atuais têm procurado a causa dessa doença nas circunstâncias familiares. Mãe dominadora, pai fraco ou vice-versa, excessivas cobranças à criança pequena e etc. Tais teorias não contribuem muito para embasar a terapia e frequentemente desenvolvem um sentimento de culpa nos pais, em geral sem causa, enquanto, além do mais, esses sentimentos têm efeitos negativos. Como contribuição adicional, há um certo reconhecimento de que a doença envolve um retrocesso em relação à vida. E, em concordância com isso, a anorexia nervosa é vista como uma crise de maturação. De acordo com esse ponto de vista, uma terapia individual parece possível. Se encararmos os sintomas prevalecentes da síndrome à luz das considerações apresentadas no início desse livro, desejaremos observar mais profundamente a vontade do próprio paciente em encarnar. Se observarmos novamente o último diagrama, poderemos perceber que no momento em que a encarnação alcança uma profunda conexão com a realidade terrena, ocorre um retraimento acompanhado de um afastamento gradual da direção encarnatória. Em suas palestras pedagógicas, Rudolf Steiner sempre falou da puberdade como a maturidade terrena. Esse é o momento em que, como ser anímico, a pessoa confronta-se com a Terra via corpo astral. Nesse confronto com a maturidade terrena, o paciente anoréxico recua passo a passo. Cada passo subsequente acrescenta um novo sintoma à síndrome. Como isso pode ser entendido? Nos primeiros 14 anos de vida, está fixada a base para as diferentes funções, mas elas ainda não foram testadas com os ajustes da vida adulta. Aos 12 anos, a encarnação prosseguiu o suficiente para a esfera lunar se tornar ativa no corpo e para iniciar-se a menstruação. É o momento em que o recuo começa. A menstruação é interrompida, afastamento da lua. A mobilidade psíquica da criança desaparece e, em seu lugar, surgem ideias fixas e ações insólitas, talvez dirigidas à autodestruição. Mercúrio.
Há uma aversão ao comer e todo alimento é experimentado como um pesado bolo no estômago. Particularmente, há um declínio da nutrição celular. Os tecidos ficam rígidos e duros e a pele torna-se flácida. Vênus. A amabilidade infantil cede lugar ao mau humor, ao comportamento defensivo, camuflado pela fala rápida, sem percepção do outro. A circulação é insuficiente, a pele das extremidades é azulada e fria, sol. A motivação e a linguagem tornam-se impessoais. Apresentam confusão, maneirismos e padrões repetitivos. Marte. A plasticidade do corpo desaparece e a criança é literalmente pele e osso. A face torna-se cadavérica, a expressão enrijece. Júpiter. Finalmente, todas as ações são orientadas para a morte, sem que as pacientes tenham consciência do que estão fazendo. Até o fim, elas negam qualquer coisa que possa fazer sentido. Saturno. Quando concluímos como essas questões se relacionam, a ameaça dessa doença fica evidente. Compreendemos, então, que a única terapia possível é encorajar a paciente a aceitar o fato de estar tornando-se adulta e aceitar a consequência, o que significa viver com a resistência. A terapia, no entanto, pretenderá reforçar a vontade de encarnar e resgatar, gradualmente, as qualidades encarnatórias. Esse procedimento é particularmente complementado pela euritmia curativa e pela terapia com metais. As qualidades encarnatórias, todavia, não serão aceitas a longo prazo se não se encontrar relação também quanto às qualidades excarnatórias. Ver o diagrama da página 199 do lado direito, que a gente viu da última vez, né? O intelecto deve ser dirigido a renovar o interesse pela leitura, por exemplo, de biografias, que podem depois ser discutidas com o terapeuta. Se a paciente não puder ser persuadida a ler, então o terapeuta terá de fazer o relato. Resumidamente, a princípio, já que a atenção do paciente é limitada. Discussões sobre natureza e companheirismo também podem estimular o interesse. A meta inicial, sem dúvida, é reacender o interesse. Lua. O segundo objetivo é cautelosamente praticar o encontro com outras pessoas, por meio de conversas, caminhadas, estudo de música, etc. Mercúrio. O terceiro passo é aprender a selecionar amizades e dar a cada uma delas um caráter próprio. Amizades calorosas são particularmente importantes. O encontro com o amor pode ser o passo seguinte. Entretanto, não é provável que ela encontre realmente o amor de modo tal que o mundo se transforme para ela. No máximo, essa relação assumiria a forma de forte afeição, sem demasiado calor. Vênus. Então vem o momento do desenvolvimento das qualidades espirituais solares, de imbuir-se de entusiasmo por algo, sem tornar-se egoísta ou egocêntrica. Isto é o mais difícil, pois as pacientes anoréxicas são extremamente egocêntricas. Apesar das dificuldades, esse é o ponto central da terapia. As qualidades de Marte têm de lutar para organizar os objetivos traçados. Uma atividade casual, repetida com perseverança, traz a supremacia. É importante a prática de um instrumento, aprender a desenhar e pintar com desvelo. Produzir resultados é de suma importância. Se algumas dessas qualidades forem desenvolvidas, a expressão do próprio ser da paciente é transformada espontaneamente. Para a prática de gestos anímicos e espirituais, a euritmia e a euritmia curativa são inigualáveis. Para começar, a euritmia curativa será necessária, seguida pela euritmia em grupo,
na qual os movimentos anímicos são praticados junto com os outros. Júpiter. Finalmente, o desejo de morte, que inconscientemente permeia a anorexia, terá de ser transformado na vontade de viver e na aspiração de realizar tarefas que implicam em sacrifício. Saturno. Quando a paciente anoréxica for de fato capaz de fazer um sacrifício, o que não significa uma atividade compulsiva e forçada dirigida aos outros, para camuflar a omissão da paciente em participar, ela estará no caminho de recuperação. Então, existe uma chance de a vida poder ser aceita. Essa aceitação é o último objetivo da terapia. Por que a anorexia nervosa leva pais e terapeutas ao desespero? Porque é a aceitação da vida que está sendo rejeitada por profundas razões kármicas. O que vem a ser esse karma, o terapeuta poderá apenas suspeitar quando tiver encontrado o eu da paciente. Todo tipo de especulação pode ser feita, mas somente um profundo senso de compaixão e verdadeiro amor pela paciente, como ser humano, pode ajudá-la. A paciente anoréxica demanda uma enorme dedicação. Alguns anos da própria vida têm de ser sacrificados para possibilitar o acompanhamento de outro ser humano que recusa a idade adulta no atual período da alma da consciência. Essa nobre qualidade saturnina, a aceitação de sacrificar a vida em favor do outro, precisa primeiro ser vivida para que possa ser suscitada na paciente. Ganha-se credibilidade pelo sacrifício pessoal em favor da jovem. A terapia para uma severa anorexia requer a presença permanente de outra pessoa, que deverá abrir mão de outros objetivos para essa dedicação durante alguns anos. Pelo fato de raramente isso ser possível, muitas curas são parciais, curas pela metade. Mais tarde, ocorrem recaídas com comportamento compulsivo e dificuldade nos relacionamentos humanos. Muitas jovens queixam-se de que, devido ao desemprego, não têm projetos de vida. Eis aí a maior tarefa: partilhar com elas suas alegrias e tristezas durante anos. É um exemplo de aceitação da vida. Em princípio, no caso de rapazes anoréxicos, se aplica a mesma orientação. Comportamento Tem muita coisa assim, parece uma depressão, né? É uma recusa de viver, né? é, mas aqui tem esse componente da alimentação, né? Uhum. Comportamento psicopático. Abordaremos aqui o reflexo da anorexia como doença típica das garotas. Nos rapazes, o comportamento psicopático. Rudolf Steiner disse certa vez que, caso se averiguasse o ponto médio do grau de encarnação da humanidade, as mulheres estariam acima desse ponto e os homens abaixo. Em outras palavras, as mulheres não se encarnam tão profundamente quanto os homens. O resultado é constatado durante a puberdade. A voz masculina abaixa uma oitava. Nas meninas, o distúrbio do processo encarnatório toma a forma da recusa da maturidade terrena, retorno à época pré-natal, morrendo, entre aspas, para voltar através do portal do nascimento. No caso dos meninos, isso pode ser uma questão de evitar a aceitação da resistência que a maturidade terrena implica e entrar no mundo adulto cedo demais. O passo intermediário da adolescência é, então, omitido. Novamente, seguiremos de modo sistemático o caminho da escarnação, almejado cedo demais, e examinaremos como as características planetárias se apresentam como caricaturas, tão logo a resistência das experiências de vida é ignorada. É que as forças escarnatórias são a metamorfose das forças
encarnatórias, que atravessaram a resistência que dá sentido à vida, estando a caminho da transformação para a vida subsequente. Em outras palavras, começamos a morrer no momento em que nascemos. Esse processo de morte acentua-se com a idade. O que acontece com os jovens, que analisaremos aqui, é a tragédia de não experimentar essas metamorfoses, acarretando a atuação negativa das qualidades encarnatórias. O que parece ser o chamado fenômeno do comportamento psicopático, quando visto de fora? Rapazes de 16 anos ou mais, alguns ainda na escola, mas em geral não, e sem uma ocupação regular, por escolha ou não, buscam escapar ao tédio. Uma situação que lhes possibilite a chance de experimentar algo emocional é o que eles buscam ou criam. Grupos ou gangues são formados e juntos eles fazem muito barulho com motocicletas e carros ou procuram locais onde brigas acontecem ou podem ser provocadas. Durões mostrando-se como machos em sua indumentária e no comportamento, fascinados por meninas com uma sexualidade exacerbada, usando álcool, drogas e ouvindo música em alto volume, acompanham o exemplo de outros ou da mídia. Dos Angry Young Men, ou jovens turcos, do começo do século aos rios Engels do nosso tempo, todos apresentam a mesma performance. Só os objetivos e a violência de suas reações mudaram. Do ponto de vista físico, os de hoje são um grupo particularmente bem encarnado, saudáveis, fortes, incrivelmente inteligentes e hábeis com engenhos eletrônicos, alertas e astutos. Todavia, são emocionalmente instáveis, alternadamente apáticos e hiperativos, idealistas e desiludidos, sempre procurando um meio de escapar à sua miséria. São presunçosos, falam grosso, mas na conversa íntima revelam um fardo de sofrimento. A impressão é de estarmos lidando com individualidades, um quilate acima da média, impacientes para entrar na vida, mas carentes de controle e de respeito pelo tipo de resistência que dá sentido a essa encarnação na Terra. É por isso que expressões como nada a ver, sem essa, são comuns em conversas. Nelas está implícita a busca mal-sucedida de valores e de significado, mesmo que isso nunca seja admitido. Temo-nos confrontado, temo-nos confrontado esse fenômeno de muitas maneiras, desde gangues urbanas que desafiam as autoridades até grupos terroristas que não recuam diante de assassinatos planejados sistematicamente. A conexão com objetivos políticos dá uma aparência de legitimidade a esse estilo de vida. Muitos terroristas políticos são estudantes inteligentes, assim como muitos dos membros do grupo Baader-Meinhof. A Brigada Vermelha na Itália e o IRA na Irlanda também devem ser vistos sob esse prisma. A diferença em relação aos lutadores normais e corajosos pela causa da liberdade reside na distinção entre um real sacrifício por um ideal e o fanatismo de pessoas que têm um eu essencialmente fraco, escravo do seu próprio fanatismo. Dentro de grupos maiores, existem numerosos participantes entre esses dois extremos, é claro. O idealista real, entretanto, tende a ser excluído pelos fanáticos doentios ao longo da luta, permanecendo apenas esses últimos no final. Se alguém tivesse testemunhado de perto os movimentos estudantis da década de 1960, teria podido identificar ambos os grupos atuando. Entretanto, na década de 70, eles debandaram.
Retornando agora ao nosso diagrama da página 199, poderemos verificar o seguinte. Temos tempo. As forças da Lua aparecem cedo. A maturidade sexual vem precocemente e nos meninos um precoce desenvolvimento da inteligência fica evidente. Isso se manifesta numa sofisticada argumentação sofismática, pseudo-filosófica, um vocabulário derivado principalmente do jargão marxista e neomarxista. Ele está se referindo aos europeus da década de 80, adolescentes europeus. Eles não conseguem ir muito além desse vocabulário. No entanto, percebemos que todas as qualidades na curva do desenvolvimento encarnatório aparecem de uma forma pervertida e que todas as qualidades na curva excarnatória surgem muito cedo e são mal elaboradas. Assim, as funções lunares são desenvolvidas precocemente com uma sexualidade audaciosa. A inteligência existe, mas não é orientada para pensar. Ao contrário, destina-se à simples reprodução do que ocorre no meio ou na maioria. As funções mercuriais de encarnação tomam a forma da alternância entre a apatia e repentinos surtos de atividade. O encontro humano é deficiente. Pseudo-encontros tomam seu lugar na formação de gangues. As forças venusianas são geralmente fracas e algumas vezes manifestam-se de forma infantil, como no apego a um mascote e coisas do gênero. Isso também se manifesta no cuidado com os pertences, como a motocicleta. A orientação alimentar é bem desenvolvida. As forças escarnatórias de Vênus na esfera física, seleção de amigos, são pervertidas de modo tal que apegar-se a um grupo é o que restou. Geralmente, da mesma maneira como uma pessoa na iminência de se afogar apega-se a um salva-vidas. A qualidade de encarnação está presente fisicamente como a abundância de forças vitais, mas as forças escarnatórias solares, perspectivas de viver espiritualmente, são subdesenvolvidas e expressam-se somente por ações de protesto que estejam na moda. Elas podem mudar rapidamente, como a própria moda. Embora um exame mais atento, o tema de cada protesto apresente uma base de legitimidade, a pretensão a participar de protestos de massa é, na verdade, a busca de satisfação de necessidades emocionais, que compensem o desconforto interno causado pela fraqueza das forças solares. A função marciana é particularmente superdesenvolvida na encarnação. A função escarnatória está, porém, sem controle do eu. O ordenamento da vida, do meio ambiente e do futuro é insuficiente, sendo substituída por uma ordem baseada na alternância entre simpatia e antipatia. As forças físicas de Júpiter são bem desenvolvidas na configuração corporal, visível na musculatura. As qualidades escarnatórias, idealmente expressas em gestos anímicos e na individualização da voz, são caracterizadas nos padrões de movimentos grupais. Andar movendo os braços, subir na bicicleta de um certo modo, etc. Isso também se manifesta na repentina mudança do vagar sem objetivo à agressão arbitrária a um pedestre, de preferência quando o grupo inteiro participa. A função saturnina, finalmente, é caracterizada por uma encarnação acelerada de um lado e pela inabilidade de fazer sacrifícios conscientes de outro. Em lugar do sacrifício individual, há o desejo de morte do grupo, um desejo de morte sem ressurreição, constantemente provocando situações de perigo, indo até os últimos limites. Isso é bastante quanto ao desenvolvimento dos meninos.
Assim como uma pequena porcentagem deles desenvolve anorexia, uma pequena porcentagem de meninas segue o mesmo caminho dos meninos. Isso se expressa num comportamento hiperindividualista que não é sintoma de força, mas de extrema vulnerabilidade, mascarada por indiferença, por obstinação ou por insolência provocativa, função pervertida de Marte. Temos de distinguir esse pequeno grupo de meninas que se une aos meninos, mas só com a intenção de exibição ou de sexo, e não como indivíduos. A cínica prática em grupo da troca após o uso é um sintoma dessas relações impessoais. Eliana, assim, estava falando até dessa maturidade dos 14 anos, né? Como se fosse a base para a nossa vivência aqui na Terra. O processo está muito acelerado, Sim. até assim, menstruação está chegando mais cedo, né? O desenvolvimento corpóreo está mudando muito. Ah, como é que funciona isso? Porque às vezes assim, a percepção que eu tenho é que algumas patologias estão aumentando. Uhum. Porque ele vai descrevendo esse caso aqui do menino, né, que não chega assim num grau mais comprometido da psicose, mas esse fato de estar perdido, essa agressividade, essa contestação está acontecendo mais cedo e uma cobrança maior. É, Então, eles não têm essa estrutura até os 14 anos. não. Então, eu acho que isso dá uma bruta de uma conversa, né? Porque eu acho que tem muita coisa envolvida, né, nisso, né, nesse distúrbio, né? Eu acho que tem muita coisa envolvida, né? Tem essa questão karmática, que eu acho que tem mesmo, dessa busca dessa excarnação, que é como ele coloca aqui, né? De morte mesmo, né? Mas também tem, eu acho que todo um aspecto social, né? De antecipar mesmo, né? Hoje tem uma antecipação intelectual para tudo, né? Tem uma puxada no intelectual, né? Alimentação tem a ver, as redes sociais, eu acho que tem muita coisa envolvida nesse processo, né? E se você vem com uma constituição onde você tem uma tendência, isso é exacerbado realmente, né? Porque a gente sabe, né, que, claro, cada um vem com a sua tarefa, né? Pelo menos dessa maneira que eu entendo. Mas o meio ambiente pode facilitar, potencializar isso ou minimizar isso, né? Então, eu acho que a gente precisaria ter um médico psiquiatra aqui para ele poder, né? Mas eu vejo dessa forma, né? Isso está latente mais ou menos em cada um, né? E o que o ambiente vai fazer com isso, né? Obrigada, Eliana. Eu acho que vai por aí, não sei o que vocês pensam, mas eu acho que vai por aí. Muito bem. Continuamos? Temos tempo ainda, né, Cris? Temos 10 minutos, né? O comportamento psicopático na adolescência pode também ocorrer de modo parcial, manifestando-se particularmente com respeito a uma qualidade planetária isolada. A imagem do Playboy e da Playgirl, por exemplo, surge da não metamorfose das forças lunares. Pela não metamorfose da qualidade mercurial, temos a figura do eterno artista frustrado. Aqui, a atividade de Mercúrio não é apoiada por um desenvolvimento moral do eu. Com o subdesenvolvimento das forças de Vênus, vemos Dom Juan, o trágico personagem incapaz de encontrar alguma conexão real. Em outra escala, podemos encontrar essa tendência nos divorciados, homens e mulheres, no ser errante que não pode encontrar um lar básico em lugar algum.
O subdesenvolvimento das forças de Marte produz um quadro que lembra um temperamento colérico, mas de fato resulta da inabilidade de ordenar a vida. Então convive com uma constante atmosfera de caos em torno de si, acreditando estar criando ordem por meio de seus acessos de fúria. O subdesenvolvimento das forças de Júpiter resulta em caos ou enfraquecimento do pensamento independente. Logo surge a tendência a buscar o apoio de uma autoridade, por exemplo, em seitas ou em movimentos políticos autoritários. São comuns as frequentes trocas de autoridade, com total convicção da legitimidade da última delas. Qualidades saturninas imaturas levam ao egoísmo extremo, guiado mais pelo medo do que por escolhas deliberadas. O que salta aos olhos aqui é a inabilidade de fazer qualquer tipo de sacrifício ou de aceitar a renovação, vivendo em círculo vicioso com uma orientação materialista. Em todos esses casos, há uma inadequação das forças solares de alegria, de calor, de positividade diante da vida, dirigida à interação humana. O que foi dito acima é a descrição do comportamento psicopático do ponto de vista do desenvolvimento individual. Existem outras descrições dos pontos de vista sociológico e pedagógico. O que deve ser ressaltado é que esse comportamento, diferente dos padrões, é causado por uma negligência emocional e material, devido a famílias desagregadas, desemprego e etc. Na maioria dos casos. Tudo bem, Cris? Não, eu ia comentar que naquela sua fala, né, dos vários fatores para isso estar acontecendo, a Ana deu uma contribuição. Ah, não ouvi, não vi. Tem também uma questão capitalista de criar síndromes para produzir medicamentos novos todo ano. É um conjunto de coisas. Uhum. Como já foi comentado aqui num encontro anterior, parece que é uma necessidade que toda criança tenha, eu não sei como é o nome, é CDI, CID, não sei como que é, uma classe CID, CID, isso, né? é Então, isso mesmo, é isso que eu enfrento todos os dias. esse caminho, né? Então é muita coisa mesmo. E eu lembro de uma pessoa conversando que um filho com 16 anos começou a ficar problemático, né? Com uso de droga e tudo. E aqui, quando ele fala da desagregação familiar, num primeiro momento ela se desesperou e tal, depois ela deu o passo para trás e falou: Mas eu reconheço que o meu modelo que eu estou apresentando para ele como adulto não é um bom modelo, então ele não quer ir para lá. Nossa, que legal, não? Porque ela falou assim: 2 casamentos desfeitos, eu reclamo do meu trabalho e falo para ele: você está crescendo, você vai ser um adulto. Ela falou: mas se ele olha para mim, ele não quer. Uhum. Então é Sim, muita coisa, né? envolvida, sim, certamente. Aí, Cristina, assim, quando eu vou para as escolas conversar com os orientadores, a primeira pergunta que eles fazem é: e o CID? Teve até um dia que a Fona, que trabalha lá com a gente, falou: você não trabalha com o CID, eu trabalho com o ser humano, ou para a orientadora, né? Isso é muito difícil. A gente, assim, eu percebo essa sensibilidade, esse desajuste dos jovens, dessas possibilidades que a Eliana colocou aí, de tanta coisa que está penetrando. E como é difícil a gente trabalhar com essa questão, de que tem que ter um CID, né? Até as próprias escolas acham assim, ele é muito infantil para a idade, mas por que que tem que brincar com até 11 anos de idade? Para mim, teria que brincar até mais, né?
Uhum. Então é difícil. E aí me chamou a atenção esse texto por isso, porque eu acho que até não chega nos 14 anos, as coisas estão aparecendo antes. Então não tem a base, né? É É. difícil isso, é um desafio. Não tem um desenvolvimento, digamos, normal, não é o que seria o caminho, não chega, né? É interrompido, vão pressionando com tarefas acima da capacidade deles, né, da criança. E bem falado isso, né, que pouco, que nem sempre o ser humano é olhado, né, é olhado uma situação e não um ser Exata- humano. Exatamente. É, É complicado. E os pais, né? As escolas querem o CID, e os pais também querem o diagnóstico lá. Tem que estar lá registrado, tem que taxar o filho como alguma coisa. Se não taxar, isso não satisfaz pai nenhum. é. Precisa taxar, né? Então, isso é complicado também, né? Porque a escola tem os pais por detrás querendo, né? Então, é complicado. É um mecanismo bem difícil, bem difícil. Muito. Olha, E nós a Ana temos falou essa coisa a Ana falou do medicamento, e assim, e os pais, e até a escola, falam assim, mas tem que tomar remédio. Sim. Ritalina, então, é copo com água, sabe? Aí é doido, né? É um mundo doido. É um mundo doido. é, bom, É, nós é bem desafiador. tem um minutinho só, então acho que a gente pode parar aqui, que agora eu perdi onde foi. Na minha, na maioria dos casos, Ah, tá, pode-se vai difundir. começar esse parágrafo. É, exatamente.